Bom, então vamos aqui. Primeira coisa, nós devemos alterar um pouco o material. Esse material aqui do Picture Frame, que é a minha referência. E eu já vou colocar ele numa layer para eu conseguir bloquear. Lembrar de desligar aqui também as linhas, ó, de Isoline. Vou colocar nessa layer e bloqueio. Aí eu vou fazer aqui os desenhos com algumas lines. Depois, posteriormente, eu vou fazer aqui um offset, mas aqui de início eu só preciso fazer algumas linhas, ó, da parte de cima. Não estou considerando essa parte de baixo, então já vou somente alinhando aqui, ó. Tem algumas partes que são mais simples, porque é paralelo. Vou colocar alguns arcos aqui já de referência. Pronto. Mais um aqui, né? E estamos fechados. Vou só corrigir aqui, ou eu trago esse aqui pro lado e aumento esse arco aqui. Importante que eu cruze esse aqui, então vou dar um extend. Pronto, resolvido. Todos precisam cruzar porque eu preciso dar um trim agora em todo mundo, né? Que tá passando aqui, ó. Então eu vou dando esses trims. Opa, deixei, faltou um split ali. E agora eu vou dar um fillet, né? Fillet não, fillet edge. Vou testar esse raio 20, muito grande. 5, 2. Vou colocar o fillet 1 aqui. Beleza. Ficou um pouco maior, ó. Então vou ter que voltar até nesse ponto aqui. Perfeito. Aqui pode ser um pouco maior. 2 e de 1, resto, né? Então esse é um perfil que eu encontrei na internet, né? E depois de finalizado, eu só preciso dar um offset. Offset para line, então não é surface, colocar o ponto 2, ponto 5, ponto 4 aqui, ó. Eu tenho meu offset. Eu vou dar um blend nas pontas. E assim já fica arredondada e preciso. Essa curvatura, né, já vai encaixar certinho. Então tem aqui o meu perfil desenhado. Posso desligar minha referência. E eu já tenho o perfil aqui da minha roda. Agora para eu definir esse ponto, eu preciso só definir o diâmetro, né, que eu vou colocar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma roda aqui aro 16, então ela tem 16 polegadas. Então eu tenho aqui 16 vezes 2,54, que é uma polegada, então eu tenho 40,64, que é o diâmetro. 40,64. Bom, então eu sei que o diâmetro de um aro 16 tem 406 milímetros. Então só preciso colocar isso aqui no meio. Está centralizado aqui no meio. E essa parede aqui eu vou fazer com 195, que vai ser o perfil lateral. Eu vou alinhar com o meio também e colocar isso exatamente aqui no topo desse meu objeto. Pronto. E agora eu só preciso colocar esse meu modelo aqui na escala. Já vou definir ele aqui no tamanho, vou dar um scale, pego por essa ponta e essa outra aqui e vou trazer aqui, ó,
já na medida. Então aqui está correto. Eu vou considerar esse limite aqui do aro, né, como a distância total. E eu já tenho aqui meu modelo pronto para utilizar um revolve. Vou salvar esse arquivo. Finalizada essa parte, eu só preciso dar um revolve. Eu vou utilizar aqui o meu ponto zero com esse eixo. Vou dar um enter em tudo. E tenho aqui finalizado esse meu modelo, ó. Agora eu tenho uma versão bastante precisa de uma roda automotiva. E eu posso fazer minhas opções de perfis aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar esses objetos aqui, colocar o modelo em uma layer, que vai ser o aro. Eu vou separar aqui as lines desse desenho. E esse aqui eu vou utilizar como referência para o corte. Então tenho aqui finalizado a minha vista frontal. Vou dar um mirror em X, só para eu saber aqui mais ou menos o que eu vou fazer. Bom, nós temos aqui esse modelo finalizado dessa roda. E agora eu vou mostrar como que a gente faz para construir qualquer perfil de roda, como nesse exemplo que eu vou fazer agora. Então eu vou utilizar um método mais simples, que vai servir para um geral aí de qualquer tipo de desenho que você queira fazer com suas rodas ou pelo modelo 3D mesmo. Então para esse exemplo a gente precisa de algumas rodas aqui de referência. Eu vou utilizar aqui minha vista lateral direita, right, e vou importar aqui de novo um perfil de roda que eu vou utilizar como picture frame aqui, ó, e vou colocar um tamanho aleatório, não tem problema o tamanho. Esse aqui é o modelo de uma Land Rover, então eu vou desenhar esse perfil e já vou utilizar esse meu desenho aqui para complementar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um corte exatamente na área que eu preciso, para não ter nada adicional aqui, ó. Tem um olhinho aqui mais ou menos. Posso fazer um trim e assim o desenho vai ficar mais limpo, ó. Eu posso utilizar nesse tamanho aqui, já vou centralizar tudo. Eu posso desenhar aqui dentro, mas eu vou fazer do lado, depois eu trago esse objeto final. Feito esse primeiro alinhamento, eu vou fazer um segundo aqui, ó, que eu vou alinhar pelos parafusos. Então eu vou tentar mais ou menos encaixar aqui para ele ficar dentro desse meu objeto, ó. Ficou mais ou menos alinhado aqui e assim o desenho não vai sair tão errado. Então eu vou começar aqui, ó, fazendo as linhas. É sempre interessante começar por linhas e aí você trabalha com fillet depois, ao invés de você fazer direto as curvas do objeto, né? Então aqui nesse caso tem uma parte de dentro ainda, eu vou considerar só a parte de fora e vou fazendo aqui, ó, desconsiderando as curvaturas de fillet. Feita essa primeira parte, eu só preciso dar um mirror. Vou utilizar aqui, ó, e vou dar um trim agora. Posso bloquear esse objeto e vou dar um trim nesses restantes. Vai faltar uma linha aqui, não tem problema. Cuidar com essas partes menores aqui, ó. Se você fizer tão próximo, voltar um pouco. Tá aqui finalizado. Já está bem alinhado. Posso checar esse alinhamento movendo aqui, ó, pelo centro. Ele vai ficar um pouco fora, mas para resolver eu vou rotacionar ao invés de alterar o meu desenho. Então eu adapto aqui na minha referência, né, na verdade, porque ela está mais alinhada. A referência aqui está pronta. Então agora o que eu preciso fazer é dar alguns fillets. Vou testar aqui um 2 para ver se chega, ó. Ficou muito pequeno, não é isso? Um 15, talvez. Pequeno ainda. Vou colocar um 35. Ficou melhor, vou utilizar o 35 mesmo. Aqui pode ser um 35 talvez. Muito grande.
um 20. 20 então. Aqui na parte de dentro volta uma linha, né? Na verdade. Trim novamente. Lembrar aqui de travar esse meu modelo. Para não pegar o desenho de baixo, né? Senão eu estaria fazendo a seleção já. Tem um join. Fillet. Bloquear o objeto que eu desbloqueei. Fillet novamente de 10. Tá feita a parte dali. Nesse caso aqui é pequena, né? Essa área para dar o fillet. Então vai ter que ser um fillet de 5. Aqui não está conectando, então eu vou utilizar pelos snaps. Conectou, deu fillet de 5. Aqui foi feito. Aqui pode ser que fique muito grande. Então vou dar um fillet de 2. 2 funcionou. Perfeito. Agora eu só preciso dar um array. Depois eu desenho essa parte de dentro. E eu ainda teria esse desenho aqui na parte interna, mas a gente consegue trabalhar isso depois que eu fizer essa primeira parte. Então eu vou fazer o que? Eu vou trazer esse desenho alinhado com esse. Já está aqui. Vou fazer agora esse meu desenho do perfil. Vou colocar ele aqui na frente. E vou ver mais ou menos como que funciona o perfil aqui. Então ele vem levemente aqui para frente, né? Um pouco, ó, nesse desenho. Então eu vou definir aqui o meu centro. Mais ou menos aqui, ó. Eu fiz um, espelho com o outro. Assim fica sempre alinhado. Vou fazer aqui, ó, essas marcações já. Importante fazer essas marcações porque eu vou utilizar para definir aqui, ó, o meu perfil, né? Eu tenho que saber exatamente onde que estão as curvaturas, assim fica mais fácil eu conseguir completar esses desenhos. Vou criar uma nova layer aqui de referência. Eu vou colocar uma cor laranja, que eu costumo utilizar laranja como referência. E vou fazer uma coisa aqui agora, ó, que eu vou rotacionar 90 graus essas linhas para eu conseguir ver nessa vista. Então já tenho as minhas referências aqui. Eu vou colocar por essa vista tudo no centro. Tá alinhado aqui no centro e bloqueio aqui, ó. Então eu não vou conseguir mover acidentalmente. Então o que eu preciso fazer agora são as linhas de referência. Então aqui, no caso, é o limite da roda, né? Então eu vou trazer uma linha aqui. Eu vou fazer utilizando essas vistas aqui mesmo. Eu vou fazer uma cópia dessas referências para o outro lado. Segurando o Alt aqui, ó. Eu duplico elas. Vou bloquear aqui novamente. Então aqui nesse caso eu vou utilizar aqui essa linha que vai ser a minha referência ali em cima. Então eu tenho essa curvatura aqui mais ou menos. Vou fazer aqui por cima, né? Para começar. Essas duas linhas do meio. Vou fazer uma parte com mais aqui, um arco aqui mais ou menos, ó. Então vou pegar mais ou menos por aqui. Vou fazer aqui um arco, ó. Seguro o Shift aqui se eu quiser deixar numa curvatura customizada. Lembrar de trazer aqui um alinhamento. E aí eu tenho essa subida de curvatura aqui um pouco. Que na verdade poderia subir dessa até aquela ali, né? Então eu posso até utilizar um blend aqui, ó. Aí ele vai fazer essa curvatura. Eu posso editar com F10, diminuindo um pouco aqui, ó, o ângulo. E ficando atento à primeira marcação. É a marcação que quase é um vinco. Então eu posso deixar bem próximo aqui, ó.
esses dois desenhos. Essa parte é importante, né, porque vai definir o perfil da nossa roda. Então é interessante que realmente fique bem feita essa parte. Vou dar um join aqui e vou deletar esse nó para não ficar aparentando emenda. Mesma coisa aqui, deixa eu ver. Ele tem uma leve ondulação aqui que eu não preciso. E aqui está finalizado. Então eu vou dar um rebuild com 8 nós. Ficar com 7. Manter o degree em 3. E aí eu vou corrigir aqui, ó. Trazendo aqui novamente. Vai ser mais ou menos esse o meu perfil mesmo. Vou dar um mirror X aqui. E aqui eu posso dar um blend novamente. Vou voltar aqui pro meu arco. Então tá alinhado aqui. Eu vou dar um match para acertar essas duas aqui, ó, na verdade. Então a continuidade vai ser tangencial para não alterar tanto. E automaticamente vai ser espelhada, né, porque eu já estava utilizando ali o Record History. Mas eu vou dar um mirror aqui só para checar. Join está finalizada, mas eu só preciso da metade, então eu vou traçar uma guia. Corto esse resto aqui, que eu não preciso. Vou deixar aqui, não tem problema. Essa vai ser uma guia mesmo de referência. Posso dar um join em tudo aqui. Vou dar um offset. Só que não offset surface, não offset para line. Dessa vez a parede tem que ser mais grossa, de uns 15 milímetros talvez. Acho que mais ou menos por aí. E aqui que entra aquela parte da curvatura que eu falei, ó. Então eu poderia dar um stand aqui, ó. Estendi. Aqui está encostando, porque já está no ponto zero, perpendicular. Eu posso dar um curve boolean aqui, na verdade, ó. Ao invés de deletar tudo isso, pronto, fiz o meu curve boolean. Ele vai respeitar aqui essas minhas formas. Então, para esse caso de perfil, eu vou utilizar essa curvatura aqui, ó. Então, curva boolean. Eu vou adicionar aqui um novo line para o primeiro modelo. Esse aqui eu posso colocar nessa outra layer desligada. Então tá feito aqui, ó, minha primeira parte. Agora o que eu preciso fazer novamente, dar um revolve. Já tem a guia aqui, ó, mas eu poderia utilizar pelo zero, é só dar enter. E eu fechei aqui, ó, que é exatamente isso que eu precisava. E agora entra a segunda parte, que é basicamente voltar, né, com aquele perfil que eu desenhei. Então tem a minha linha de corte aqui, agora eu só preciso fazer esse extrude ou esse corte nesse sólido, né? Então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou definir primeiro um extrude. Primeiro eu vou trazer aqui bem próximo desse meu objeto, ó, para eu conseguir aquele efeito, que eu vou tentar fazer um pouquinho mais rebaixado. Então o que eu vou fazer agora é dar um extrude, só que um extrude curve aqui, ó, tapered. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar um ângulo nesse meu objeto, ó. Então eu vou colocar um ângulo, no caso aqui, negativo, menos 5. Vou fazer aqui mais ou menos, ó, como deve ficar. Marcar como sólido. E assim ele já fecha o meu objeto. Eu posso passar aqui, não tem problema. Pela vista frontal eu consigo ver mais ou menos como que vai ficar esse perfil.
eu posso dar um boolean aqui, ó, difference, já para ver como que fica esse resultado. Bom, segundo método aqui eu vou utilizar o extrude convencional e vou simplesmente selecionar essa face aqui, ó. Vou dar um scale. Poderia fazer isso também com um loft, mas não tem problema. E assim eu vou garantir que o meu objeto ele faça esse corte aqui, ó. No caso não ficou tão nítido esse tamanho menor na parte de baixo, né? Então vou dar um Ctrl Z. Eu vou diminuir mais ainda essa escala do objeto e vou colocar ele um pouco mais próximo aqui, ó. Aquele mais próximo eu consigo controlar mais como que vai ficar essa diminuição. Fiz aqui então, ó, já ficou bem mais interessante. Eu consigo frontalmente, eu consigo ver as paredes internas desse meu corte, que é exatamente o que eu precisava. Definida essa parte, eu só preciso copiar, dar um array nessa peça de corte, né? Então eu vou chamar essas peças aqui de cutters. Um como objeto e o outro como line. Vou usar um array polar pelo ponto 0, né? Por esse motivo eu fiz tudo centralizado. Eu sei que eu tenho 5 objetos aqui. Então eu coloco 5, repito, e está pronto aqui essa minha função. Vou dar um difference boolean e dessa vez remover os outros objetos. Vou colocar como laranja aqui, um pouco mais forte. Aí eu posso desligar e já observo aqui esse meu resultado. Então mais ou menos aqui como na roda, a parte de cima fica mais visível. E essa parte de baixo aqui, ó, fica um pouco menos. E agora eu preciso fazer o desenho desse segundo corte. Então para isso eu vou desbloquear esse objeto. Vou rotacionar aqui e tentar alinhar com essa parte. Faço aqui novamente, ó, a minha guia. Vou segurar o Shift e vou colocar mais ou menos ali no centro, ó. Lembrando que eu sempre trabalho com metade do meu objeto, né? Então nesse caso aqui, eu preciso acertar somente metade e não preciso fazer ele todo. E fica muito mais preciso também, né? Então é uma preocupação a menos que vai deixar o desenho melhor. Então aqui nesse caso, eu precisaria acertar esse alinhamento que eu vou pegar da roda aqui final. O projeto continua no vídeo seguinte.